Konnichiwa, todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem. E hoje nessa reflexão eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre crise existencial. Porém, como é um tema bem extenso, bem amplo, eu só vou me deter a um pedacinho, com um contraponto, seria a família. Por esses dias, principalmente nós que somos brasileiros, a gente tem ouvido muito sobre a defesa da família tradicional. Mas será que todo mundo sabe o que significa família tradicional? O que significa colocar esse modelo como referência, como ideal? Então, bora lá refletir. Família tradicional tem outros nomes técnicos, como família nuclear. A família tradicional se refere-se à mãe, o pai e os filhos, ou seja, se é colocado como o ideal, as demais famílias saem do contexto, já não é família ideal. E essa família ideal, como o pai, a mãe e os filhos, se colocada dessa forma, como patamar ideal, as demais famílias podemos dizer que já entra a questão do preconceito, Olha, vocês que não têm esse formato, vocês não são uma família ideal. Será que isso realmente é ideal pensar assim? Na realidade, no nosso dia a dia, a família tem diversas formas. Até mesmo a Constituição Federal Brasileira coloca a família em diversas formas, Em diversas formações. Não só a de sangue, mas também a de convivência, A de amizade, que tem pessoas que moram junto, que são família, mas não são de laço de sangue, são de laços de afeto, Então a família tem diversas formas. A mãe com os filhos, ou o pai só com os filhos, a avó com os netos, Ou até mesmo pessoas que criam outras pessoas, sejam crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos, mas também são como filhos, são parentes. Então a família tem diversas formas. E quando é colocado a família tradicional, essa de pai, mãe e filho, traz também, desencadeia em muitas pessoas a questão da crise existencial. Por que a crise existencial? Porque a crise existencial é a pessoa começar a pensar e a questionar o porquê da vida dela ter alguns percalços, ter algumas diferenças em relação às outras pessoas, porque a existência dela nesse planeta, o que ela vai fazer, traz vários questionamentos em relação à vida dela neste planeta. E quando é colocado esse princípio da família, porque é o princípio da sociedade, a família, essas pessoas, muitas pessoas acabam ficando frustradas. E essa frustração, a pessoa se sente discriminada. Esse é o termo que eu acho mais ideal, discriminada, porque a pessoa se sente fora dos padrões. E infelizmente, quem traz esse padrão tão assim rígido, esse modelo tão rígido, é aqueles que deveriam ser de forma contrária, Agir de forma contrária, que seria os cristãos, Eu falo cristão com tristeza porque nós somos uma família cristã aqui em casa, E nós não acreditamos nesse engessamento da formação da família. Por que a gente não acredita nessa formação engessada que as pessoas estão colocando com tanto preconceito? Bora lá refletir um pouquinho, um pedacinho lá na Bíblia? Família de Jesus Cristo. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Com todo o respeito do mundo a Jesus Cristo, Jesus
como a gente viu agora na passagem bíblica, ele também tinha uma visão ampla, que família somos todos nós. Ela tem diversa formação. Jesus, o próprio Jesus, ele não é filho biológico de José. Olha, você já parou para pensar nisso? Refletir nesse ponto que Jesus, ele é uma concepção do próprio Deus em Maria. Ele avisou a Maria, você vai ter um filho. E imagina a situação na época de Maria, dela gestante, né? E todo mundo sabia que não era filho biológico de José, né? Porque senão como a gente estaria sabendo hoje, né? Então não foi nada escondido, sempre foi testemunhado a grandeza de Deus na vida de Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele cresceu em graça, em sabedoria. Todo mundo sabe que ele era um carpinteiro, né? Enquanto homem, nessa parte em que Jesus viveu, andou sobre essa terra. E José era carpinteiro, ou seja, José criou Jesus, amou Jesus, educou Jesus, deu uma profissão a Jesus como pai de fato. Então a composição da família de Jesus também não é engessada como essa família tradicional que as pessoas vêm levantando uma bandeira. Então, é muito, muito perigoso falar sem ter conhecimento, sem refletir antes. Que família somos todos nós. Jesus frisou aqui, Jesus frisou, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, todos, não é meio grupo, todos. A partir do momento que a gente toma a decisão de realmente permitir que Deus nos ame, porque Ele nos ama primeiro, né? Esse privilégio, né? A gente ama Jesus, a gente quer viver o Evangelho e realmente refletir o Evangelho, a gente não pode ter preconceito. Se na mesma fala que a gente fala que não tem preconceito e falar do nosso próximo com preconceito, já tá aí uma coisa errada. Então, preconceito a gente não pode ter, porque Jesus andou com as minorias. Já olhou lá na Bíblia com quem que Jesus andava, com quem que Jesus pregava? Eu não vejo uma linha aqui que Jesus andava com os sacerdotes, com os ricos, para eles triunfarem, falar eu tenho poder. Não, Jesus andava com aqueles que eram excluídos. E hoje nós estamos com Cristo porque também somos excluídos, porque não fazemos parte desse mundo, porque esse mundo já está corrompido. Então quem quer fazer parte desse mundo não vai fazer parte com Deus. É simples assim. Ou você está com Cristo ou você está com o mundo. Não tem meio termo. Ou a gente serve a este mundo, aos senhores deste mundo, ou servimos a Deus. E para servir a Deus a gente tem que servir em amor. Bora lá refletir que a sua família, independente da formação que ela é muito especial para Deus. Você é irmão, é irmã, é amigo, é filho de Deus. Por Jesus Cristo, Jesus te ama, Ele deu a sua vida lá na cruz por você. A crise existencial tem assim cometido muitos jovens que têm tirado sua própria vida, porque esses valores que estão impondo estão sufocando. E Jesus era ético, Jesus não trouxe valores, trouxe ética, trouxe amor ao próximo. Já viu a diferença entre valores e ética? Vamos gravar um vídeo sobre isso também, valores e ética. E Jesus era ético, Ele te amou, Ele me ama, nos ama e deu a vida por nós. Então, independente da sua formação familiar, Jesus te ama muito. Você faz parte da família de Cristo. Agradeço vocês por esse vídeo. Estamos aqui no finalzinho de outubro. Espero vocês nos próximos vídeos e um excelente finalzinho de outubro para cada um. Bye, bye. Matanê, bye, bye.